Bem-vindos, então, à nossa segunda aula do nosso curso de Filosofia Aristotélica Tomista. Então, hoje a gente vai conhecer a vida, a obra e o pensamento do Aristóteles. Então, a gente vai ver o que a gente vai estudar hoje. A vida do Aristóteles, as suas obras e o seu sistema filosófico, a lógica, a física, a ética, a política, a metafísica e, por fim, a conclusão e uma atividade que vou deixar para vocês. Os objetivos. Então, compreender a vida de Aristóteles e o contexto histórico de sua filosofia. Conhecer também as suas principais obras e também a amplitude de seu pensamento. Analisar 5 áreas centrais, a lógica, a física, a ética, a política e a metafísica, e desenvolver um exercício prático de aplicação do pensamento aristotélico. Então, o Aristóteles, ele nasceu na cidade de Estagira, no ano 384 a.C., na Macedônia. O seu pai era médico do rei Amintas, que foi avô do Alexandre Magno. O nome do pai dele era Nicômaco. Aos 17 anos, então, o Aristóteles ele ingressa na Academia de Platão, em Atenas. Ele foi aluno de Platão. Ele estuda por cerca de 20 anos com Platão, mas ele diverge de seu idealismo. Ele funda o Liceu em 335 a.C. e ele desenvolve um método empírico e sistemático. Ele foi professor do Alexandre o Grande também, e ele morreu em 322 a.C. em Calcis, na Eubeia. Então as obras do Aristóteles se perdeu. O que a gente tem são anotações que os alunos fizeram a respeito das aulas de Aristóteles. Então as obras de Aristóteles elas não foram escritas para publicação, mas são anotações de aula. São tradicionalmente divididas em lógica, tem o livro Órgano, tem a parte das ciências naturais, com um livro de física, sobre o céu, sobre os ventos, sobre questões também de geografia, sobre a alma, sobre a geração e corrupção das espécies, obras da parte biológica, que fazem parte aí desse conjunto de ciências naturais. Temos também a ética e a política, temos a metafísica, como temos aí também a questão da retórica. A lógica. Então a lógica ela é um instrumento do pensamento correto, introduz o silogismo, que é o raciocínio dedutivo de 3 proposições, desenvolve categorias, substantivo, quantidade, relação, qualidade, tempo, lugar. É a primeira formalização sistemática do pensamento humano e as obras principais dessa parte de lógica do Aristóteles é o Tratado das Categorias, os Perihermeneias, ou sobre a interpretação, os analíticos primeiros e analíticos segundos, os tópicos e as refutações sofísticas que fazem parte do órgano. A física é a parte da filosofia da natureza, trata do ser em movimento, toda mudança envolve ato e potência, trata das 4 causas, material, formal, eficiente e final, do mundo ordenado e também inteligível, e ali ele também descobre a ideia do primeiro motor imóvel. Descobre Deus. A ética traz então o fim da vida humana, que é a eudaimonia, ou seja, a felicidade, o bem viver. Todo mundo quer ser feliz. Traz a virtude como um hábito racional. A doutrina do justo meio entre extremos. Os 3 tipos de vida: prazer, política e contemplação. A ética da prudência e não de regras fixas. E a obra principal é a ética a Nicômaco, mas tem também a ética a Eudemo. Política. Bom, vemos que o homem ele é um animal político,
que a cidade ela é natural e não artificial, classifica os regimes, né, em monarquia, aristocracia, república como formas puras, e a tirania, a oligarquia e a demagogia como formas corruptas de política. E o fim da vida política é a vida boa, com a obra principal, a Política de Aristóteles. A metafísica, então, estuda o ser enquanto ser, o ato e potência como categorias fundamentais, a substância é o ente primeiro, e todo homem deseja saber por natureza. E trata também de Deus como ato puro, motor imóvel e inteligência pensante. Então, cada um vai se focar num tema, lógica, física, ética, política ou metafísica, aquilo que mais gostou, vai ver qual é a ideia central do pensamento de Aristóteles nesse campo, como essa ideia se aplica ainda hoje, e vai aí, então, elaborar também um exemplo contemporâneo dessa ideia e apresentar para a gente. Conclusão. O Aristóteles, então, fundou as bases de várias ciências. O Aristóteles é o pai da ciência. Seu pensamento influenciou profundamente o tomismo, visto que Santo Tomás de Aquino foi um grande comentador das obras de Aristóteles, e ele aí tem um incentivo, então, à leitura direta das obras, com um acompanhamento. A gente vai estudar detalhadamente todas essas áreas, essas obras que foi falado, esses conceitos que eu falei de ato e potência, quatro causas, etc. Tudo isso vai ser explicado no seu devido momento. Aqui é só mesmo algo rápido assim para a gente conhecer, ter uma visão panorâmica do pensamento do Aristóteles, da sua obra, das suas obras e da sua vida. Na nossa próxima aula, então, a gente vai ver a vida, as obras e o pensamento de São Tomás de Aquino, também de uma maneira assim rápida e breve. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula e bons estudos.